Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, veremos hoje em Mateus capítulo 9, versos de 1 a 8, que nada é impossível para Deus, ou com Jesus tudo é possível. O texto diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Eu gosto de ver nesse texto, primeiro, a importância de se ter amigos. Esse homem era paralítico e naquela época não havia cadeira de rodas. Então os paralíticos tinham que ser transportados em camas e macas. E esse homem é trazido a Jesus e Jesus vê a fé dos amigos dele. Ou seja, ele tinha amigos e os amigos tinham fé. Por isso é importante que eu e você tenhamos amigos, bons amigos. Eles fazem toda a diferença. Outra coisa que chamou a atenção de Jesus foi a fé dos amigos, dos homens que trouxeram. E Jesus viu a paralisia física daquele homem, mas Jesus sempre vê além. Ele sabia que aquele homem tinha um problema físico, mas ele também tinha um problema espiritual. Ele precisava de ter os seus pecados perdoados. Então Jesus olha para ele e, ao invés de tratar a superfície, que é a sua paralisia física, Jesus vai tratar diretamente no seu problema fundamental, o seu pecado. E Jesus diz para ele: Filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, aqueles líderes religiosos que estavam ali, os doutores da lei, eles começaram a razoar no seu coração: mas espera aí, isso é blasfêmia. Esse homem está dizendo que perdoa pecado. Quem pode perdoar pecado? É interessante notar que o judeu tinha essa consciência. Ele sabia que ele era pecador, mas ele achava que os outros eram mais pecadores que ele. Ele sabia que só Deus podia perdoar pecados, por isso, quando alguém dizia isso, eles achavam que isso era uma heresia, isso era uma blasfêmia, isso não podia dizer. E ao ouvi-los dizer isso, Jesus faz uma pergunta para a plateia. Eu gosto de ver que Jesus gosta de uma boa polêmica. Jesus olha para aqueles homens e pergunta: vem cá, o que é mais fácil? Dizer: estão perdoados os seus pecados, ou levanta, toma sua cama e anda? Você já pensou nessa pergunta? O que é mais fácil dizer? Honestamente dizendo, hipocritamente falando, é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, porque os pecados não são, o perdão de pecados não é uma coisa que você vê. Agora, caminhar é algo que se pode ver. O homem é paralítico. Mas Jesus pergunta para eles: tá bom, vocês estão dizendo aí, o que é mais fácil? É mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, sendo honesto, eles iam dizer que isso não. Ou levanta, toma a tua cama e anda. Eles não conseguiam fazer isso. Então, eram duas opções que não eram fáceis de serem feitas, nenhuma das duas. E aí, então, Jesus olha para eles e fala: olha, só para mostrar para vocês que Deus deu autoridade a mim, filho, levanta, pega a sua cama e vai embora. Que fantástico! Jesus fez uma obra completa naquele homem. Perdoou os seus pecados e também curou a sua dor física. Ele levanta, pega a sua cama e vá para casa. E o povo fica maravilhado. Ao ver a autoridade que Jesus tem. Por isso, eu quero te dizer uma coisa muito essencial nessa noite. Primeiro, cuidado. Pare de dizer que Deus não faz assim. Olha, nós podemos, sendo honestos, dizer: eu nunca vi Deus fazer assim. Mas Deus não faz assim, é muita prepotência e arrogância. Segunda coisa, ao ver Deus fazer, procure louvar a Deus ao invés de ficar condenando os milagres que Deus faz. Muitas vezes
nós somos como os fariseus. Nós não conseguimos fazer nada para Deus e condenamos quem faz. E terceiro, tenhamos bons amigos, amigos que nos carregam, amigos que tenham fé. É fundamental isso. Que Deus te abençoe. Tenha um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo. Domingo, 19 horas, no YouTube, PIC Taguatinga, temos o nosso culto. E na segunda-feira estarei de volta com vocês. Um abraço, até lá, fique em paz.